Fala pessoal, eu sou o Clécio e sejam bem-vindos de volta ao canal. Estamos aqui com mais um vídeo de Blender e hoje nós vamos falar de ferramentas. Mas se você chegou diretamente neste vídeo, no primeiro vídeo eu falo um pouco da interface, vou deixar aqui nos cards para que você possa ir lá e dar uma olhada. Inclusive nós tivemos uma pouca receptividade nesse vídeo, eu quero pedir a ajuda de vocês para divulgarem, assistirem para que isso venha trazer retorno também ao nosso canal aqui e trazer outras pessoas a conhecer também essa ferramenta incrível de modelagem 3D. Antes de começar o vídeo, quero te pedir também aquele like para apoiar, comentar aqui o que eu posso trazer no Blender, o que vocês querem aprender para que eu também possa ensinar e com certeza, se não for inscrito, considere se inscrever porque isso ajuda demais. Sem mais, vamos para o vídeo. Muito bem, como eu falei no vídeo anterior, o Blender ele conta com vários workspaces de trabalho aqui, apesar de ser redundante isso, que se altera conforme cada modo que nós estamos. Inclusive as ferramentas mudam também. Nós vamos falar do modo Layout, que é o mais inicial e básico do Blender, para quem está começando agora. Ok? O modo Layout, que é essa tela que vocês estão vendo, basicamente se divide entre Object Mode, que é o modo de objeto, e Edit Mode, que é o modo de edição. E para nós alternarmos entre eles, eu posso vir aqui no meu lado esquerdo, clicar, escolher o modo que eu quero. Inclusive eu tenho outros modos também, mas basicamente nós vamos ficar em Object Mode e Edit Mode. Eu clico, ele muda de modo. Estão vendo? Ou eu posso fazer através do atalho Tab. No meu teclado eu aperto Tab, vocês percebem que eu mudo as ferramentas, pois estou no Edit Mode, e também a forma como o meu cubo está aparecendo muda também. Vou apertar outra vez Tab, agora estou no Object Mode, as ferramentas sumiram e o cubo também está selecionado de uma forma diferente. Então é importante vocês observarem isso, ok? Assim sendo, vamos começar com as ferramentas no Object Mode, tá? Ora eu posso falar modo objeto, Object Mode é a mesma coisa, ok? Aqui no Object Mode nós temos a ferramenta de seleção, que é o Select Box. Interessante que toda ferramenta no Blender, ao deixar o mouse parado por um tempo, vai aparecer essa caixinha Tooltip com informações de atalho. Estão vendo lá? Onde eu mostro Shift e Spacebar para fazer o atalho, o B como uma seleção também, ou mesmo W. Eu vou clicar fora e só clicar aqui eu já seleciono porque eu estou com a ferramenta de seleção, tá bom? Posso fazer um arraste, ó. Fiz uma seleção em vários objetos, clicando e arrastando, ok? Posso também clicar aqui segurando o mouse, botão esquerdo, e mudar a forma. Selecionar em círculo. Lá é um pouco mais chato porque ele quer que eu passe por cima, é diferente do quadrado. Ou a ferramenta laço, onde eu faço um laço aleatório, tá bom? Geralmente nós usamos essa tweak que é mais comum ir clicando. Pois bem, depois nós temos a ferramenta cursor. O que é o cursor? Como o ícone aqui já mostra, é este ícone aqui no centro do meu workspace. Estão vendo? O que acontece é que o Blender ele precisa de uma orientação onde ele vai criar novos objetos. Eu vou criar um novo objeto aqui, inicialmente, vou deletar esse cubo, delete, Shift A e adicionar um círculo. Ele colocou o círculo, como vocês podem ver, exatamente onde está o meu cursor. Agora, se eu pegar, vou clicar nele, clicar no cursor e clicar em outro ponto. Aqui, novamente, Shift A, vou adicionar agora um cubo. Olha só, o cubo foi adicionado onde o meu cursor estava posicionado. Então é para isso que serve o cursor 3D, tá bom? Além disso, nós podemos também clicar, aqui eu vou voltando no tweak, clicar no objeto, clicar com direito e determinar a origem, por exemplo, origem para o 3D cursor ou o contrário. Tá vendo? Eu posso pegar o cursor e mandar para lá. Neste caso, a origem já foi definida, certo? A origem do meu objeto não está mais no centro. Eu quero que vocês atentem, ó. Olha que a origem do cubo está aqui no centro. Eu vou colocar a origem aqui no cursor. Olha como vai mudar isso. Set origin to 3D cursor. Que significa que se eu rotacionasse aqui agora, ó, aquela é a posição de origem, tá bom? Isso é importante vocês entenderem. No começo atrapalha um pouco quem é iniciante, mas é isso o cursor 3D, tá bom? Muito bem. Depois nós temos ferramentas de manipulação do objeto. Eu tenho aqui a mover, eu posso clicar e quando eu clico os gizmos aparecem, só que os gizmos aparecem no meu ponto de origem. Estão vendo? Que interessante, como eu setei lá no cursor 3D, a minha origem agora está aqui. Vamos dar alguns Ctrl Z para que a minha origem fique no lugar certo. Agora sim, estando no lugar certo, eu posso, olha só,
mover pelo centro do objeto. E clicando nos gizmos, ó, cliquei na seta vermelha, eu movo na seta vermelha. Clicando na seta azul, eu movo no eixo azul. E por que eu estou falando das cores? E aqui no verde, no eixo verde. Porque as cores te ajudam a orientar o X, Y e Z. Depois você vai se acostumar com isso. Por exemplo, eu estou aqui, quero mover em X. Qual cor que eu vou pegar? Já sei, é o vermelho. Trago para cá. Y. Oh, perdão, Z. Y. E agora Z novamente. Ou eu posso fazer arbitrariamente, tá? Mas quando eu faço isso, eu perco totalmente a orientação. Já não sei onde está mais o meu cubo. Então, vocês vão aprender depois com os atalhos, que é forma prática a gente trabalhar assim. Se eu clico aqui, por exemplo, no quadradinho verde, eu estou movendo nos eixos X e Z menos no Y. Estão percebendo que ele não está saindo do eixo Y? E agora o contrário. Mexo no X e mexo no Y, mas não no Z. Perceba que inclusive o eixo que eu seleciono no quadrado, não na seta, ele desaparece da minha visualização. É uma forma de fazer movimentação isolada, tá bom? E o atalho para a ferramenta mover é a tecla G. Vou lá voltar no Tweak, apertar G. Opa, G, perdão. Agora sim, estou movendo. Tá vendo? O que acontece aqui, porém, é que como eu estou movendo, eu apertei G, olha, é um atalho para isso, eu não selecionei o cursor de mover. Percebem isso? Quero que vocês atentem, ó. Vou no cursor, os gizmos apareceram, vou apenas apertar G, clicar no objeto, voltar no Tweak, apertar G, eu estou movendo sem os gizmos, tá bom? Então, em alguns momentos nas nossas aulas futuras, nós vamos mover e vocês não vão ver o gizmo, porque eu gosto muito mais de usar o atalho do que essas ferramentas. A próxima ferramenta é o Rotate, como o ícone já mostra aqui também. Clicando em Rotate, eu tenho os gizmos também nas mesmas cores que mostram. Vou rotacionar no X, rotacionar no Y ou rotacionar no Z. Ou ainda posso rotacionar livremente. É uma confusão bem legal, tá bom? Então, essas orientações que nós temos aqui para rotacionar. E o atalho para rotacionar, seleciono o objeto, vou lá no Tweak de novo, aperto o nosso R, estou rotacionando, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar de outros atalhos também. Vamos deletar tudo isso aqui, para que a gente volte para o modo normal. E vamos colocar um novo mesh aqui, novo cubo aqui, prontinho, de volta ao centro. Agora nós temos a ferramenta de escala, que é o tamanho, né? Aumentar o tamanho basicamente. E também, como nossa ferramenta de mover, eu tenho 3 gizmos quadrados e os outros 3 que são aqueles isolados. Olha, vou aumentar apenas no Y, agora no X e também no Z. Vocês estão vendo? Aumentar ou diminuir conforme a proximidade. Um ponto interessante do Scale é o seguinte: quanto mais afastado do meu objeto, mais eu posso aumentar a proporção. O que significa, se eu estiver muito próximo, olha só como eu vou ter dificuldade agora para aumentar, porque a minha tela vai acabar. Tá vendo? O cursor foi aqui para baixo, no canto esquerdo, observe o canto esquerdo, mas eu tenho dificuldade de visualizar isso. Então, sempre que necessário, você diminui o zoom, tá bom? E se eu quero aumentar apenas no eixo Y e Z, eu clico no quadrado, olha só, quadrado vermelho, estou aumentando na altura, conforme eu movo também o meu cursor, tá? É clicar, segurar e mover o cursor do mouse. Somente agora no X e no Y, e agora somente no X e no Y, tá bom? Bem tranquilo. O atalho para escalonar é S. Vamos voltar aqui para o começo. E no Tweak, S, Scale. Tá bom? Perfeito. E por fim nós temos também o de transformar. O transformar basicamente ele junta todas as outras operações em um monte de gizmo. Eu não gosto dessa ferramenta porque fica meio confuso. Olha aqui, aqui está o mover, aqui está o escalonar e aqui está o rotacionar, tudo meio embaralhado. Então eu não uso muito essa, mas eu ia falar Godot. O Blender traz essa opção pra gente também, tá bom? Eu tenho ainda anotações, onde eu posso trazer aqui anotações, ó, trazer algum detalhe para vocês quando eu estou aqui nas aulas, ok? A opção de medida, onde eu posso fazer a medida de um ponto para o outro, como se fosse uma régua mesmo. E também a opção de adicionar algo ao cubo. Olha só. A gente praticamente, sendo franco, quase não usa isso. Isso aqui é muito difícil de usar, apesar de ter os outros
objetos, porque no Blender o legal é a gente trabalhar com os atalhos que ele fornece. Isso é muito legal. Eu posso criar os objetos aqui, mas sinceramente não é muito legal. Tá bom? É só para vocês conhecerem mesmo. Então essas são as ferramentas do modo objeto. Por fim, para nós encerrarmos essa questão dessas ferramentas, falando de mover, escalonar e rotacionar, lembrando os atalhos, para mover G, eu já posso mover arbitrariamente, rotacionar R e o S para scale. Então vamos lá, G para mover, ou para decorar bem legal, G to grab, G para agarrar, G to grab, ok? R to rotate e S to scale. Decorem isso, que é assim que o pessoal fala, inclusive nos tutoriais em inglês. Vocês vão decorando e quando ouvirem lá, vão decorar. De novo, G to grab, R to rotate, que é o R, e S to scale. Ok? Muito bem. Na interface eu posso fazer o seguinte, eu posso apertar, por exemplo, G, o G, tá? Para mover. E se eu apertar o X agora, logo depois do G, eu vou mover apenas no eixo X. Eu não apertei ainda para confirmar, então se eu apertar o Y eu vou mudar e agora eu mexo apenas no Y. Ainda não confirmei, se eu apertar Z eu movo apenas no Z. Agora eu confirmo clicando. Perceberam então? G para agarrar ou para mover, o eixo que eu quero mover, Z, X ou Y, e percebam que aparece um outro guia, tá bom? Ou ainda eu posso apertar Shift e uma dessas letras. Por exemplo, eu quero mover no eixo X e Y. Então vou apertar Shift Z. Eu movo apenas nos dois eixos, mas não movo para cima. Olha que o meu cubo não vai para cima. Tá vendo? Ou G de novo. Shift X. Agora vou mexer apenas no eixo Z e no eixo Y. Tá bom? Então vamos lá de novo. Pratiquem aí. Vou apertar G para mover, mas eu quero mover no eixo X, então aperto X. Cliquei. Agora vou mover no eixo Z. G, Z, para baixo. E agora no Y, G, Y, movi. Perfeito? Agora vamos trazer de volta G, X, G, Y, G, Z. Pratiquem isso que vocês vão se acostumar com essa facilidade de atalhos do Blender. A mesma coisa vale para o Rotate. R para rotacionar no eixo X. Olha só. No eixo Y e no eixo Z. Perfeito? Sem nenhum segredo. E o Shift Z, ou Shift X, ou Shift Y, vale também para o Rotate. Agora Scale, S to Scale. Em X, S to Scale. Opa, peraí que eu apertei X antes, perdão. S to Scale. Em Y, S to Scale. Em Z. Perceberam que eu estou com dificuldade para aumentar? Porque o meu cursor estava muito longe, agora ele vai aparecer aqui embaixo e vai começar a aumentar. Tá bom? Então, quanto mais próximo o mouse, isso ajuda também. S to Scale, X, estou perto, fica mais fácil. Tá bom? Perfeito. Essas são as ferramentas de manipulação no Object Mode e esses foram os atalhos. Quando nós apertamos a tecla Tab no nosso teclado, nós alternamos entre modos, como eu mostrei para vocês. Object Mode e agora Edit Mode. A primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que aqui no Object Mode eu tenho as opções View, Select, Add e Object. Eu tenho essas ferramentas que vão se repetir também no Edit Mode. Quando eu aperto o Tab, elas se mantiveram até aqui, tá vendo? Só que antes do View, Select e Add, nós temos agora também esses três ícones. O que cada um deles significa? Eu tenho um pontinho, uma barrinha e um quadrado. O pontinho significa que eu estou na seleção de vértices. E o que é um vértice? Vértice é um ponto que une duas arestas. Eu clico e seleciono apenas pequenos pontos. Outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, aqui embaixo, aqui, ó, nesse cantinho aqui, tá vendo onde eu anotei? Vai aparecer as teclas que eu estou apertando, tá bom? Então fica mais fácil para vocês acompanhar o que eu estou fazendo também. Então voltando para lá, Tweak. Como eu dizia, vou voltar aqui no Tweak, pronto. Quando eu estou no modo de vértice, eu só consigo selecionar os pontos que unem as arestas. Se eu apertar o G, que é a mesma ferramenta que eu já tinha, para mover e começar a mover, eu movo apenas um pequeno ponto. Olha só, agora eu clico nesse outro. E claro, eu posso segurar Shift e fazer seleções múltiplas. Agora, como eu selecionei 4 pontos, eu tenho uma face também selecionada, já vou falar disso daqui a pouco. Estão vendo? Vamos desfazer isso aqui e voltar para o nosso paralelepípedo.
Muito bem. O próximo ícone aqui, ele fala de aresta. Clico nele e agora eu não seleciono um ponto. Veja que eu não consigo selecionar mais um ponto. Eu seleciono as linhas, os segmentos, ou seja, arestas. Então clico aqui e se eu apertar G, eu vou mover essa aresta todinha, tendo, por exemplo, uma rampa. Tá vendo? Clico nessa outra, G, e trago para cima. Vamos rotacionar um pouco isso aqui. Já tem um pequeno degrau. Posso pegar essa, G, Z, que eu quero somente no eixo Z, e eu vou calçando ou subindo. Estão vendo? O que a gente aprendeu na aula passada de atalho se aplica também no Edit Mode. O próximo é o seleção de faces. Agora eu não seleciono nem o vértice nem a aresta. Eu seleciono uma face inteira. Inteirinha a face, ó. Olha só. Tá vendo? E se eu mover ou escalonar, vou apertar S agora para escalonar. Eu estou escalonando toda aquela face. Assim como no caso de vértice, eu posso clicar com Shift e selecionar várias. Dou a volta aqui no meu objeto. Venho aqui para baixo. Venho aqui para esse outro lado. Vou dar um S to Scale. E agora eu escalono todo o objeto porque eu selecionei todas as faces. Ok? O atalho para mudar entre essas faces, ou entre essas opções, perdão, é no meu teclado alfanumérico, aquele número que fica em cima, abaixo de F1, F2, F3 e F4 e assim por diante. Eu aperto 1, estou no modo de seleção de arestas, perdão, de vértices. 2 de arestas, agora sim. E 3, agora eu estou no objeto selecionando as faces, tá bom? Isso é interessante porque vai nos poupar grande tempo em atalho. Então pratiquem. De novo. 1, estou em vértice. Olha só. 2, estou em aresta. E 3, estou em face. Tá bom? Vocês vão perceber, por exemplo, se eu faço uma seleção agora assim. Vou fazer uma seleção aqui de box. Se eu fizer a seleção aqui e virar o meu objeto, ele selecionou todas as faces do objeto, certo? Se eu venho para o modo de pontos e faço isso, olha só o que vai acontecer. Os pontos, os nossos vértices que estavam escondidos não apareceram. Depois a gente vai aprender a selecioná-los também, tá bom? Mas eu quero que vocês observem esses pequenos detalhes. Pois bem, o próximo item que nós temos que entender dessa parte de edição são... Eu vou deletar tudo isso aqui. Apertei A para selecionar tudo. Você vê que apontou aqui. Delete. E eu quero deletar o quê? Quero deletar tudo. Por que ele está perguntando assim? Porque eu estou no modo de edição. Vou voltar para o modo de objeto. E agora ao deletar ele não pergunta. Tá? Isso é interessante vocês perceberem também. E é no modo de objeto que eu adiciono outros objetos. Eu posso adicionar também no modo de edição. Mas depois vocês vão ver a diferença entre eles. Vou adicionar aqui um novo mesh e um cubo. Ok. Tab para voltar para o modo de edição. E agora a primeira ferramenta que nós temos é o Extrude. A ferramenta Extrude, como o nome já diz, extrudar, que é esse ícone aqui, eu vou mostrar primeiro elas aqui, depois a gente vai para os atalhos, tá? Ela serve para que nós criemos extrusões a partir de um corpo, de um objeto. Na sequência eu tenho Inset, que vai permitir que eu crie intrusão, eu crio a extrusão para dentro, tá? Para ficar mais claro, na prática vai ficar mais fácil. Depois eu tenho o Bevel, que é para criar chanfros, na prática vai ficar muito fácil. O Loop, que vai criar mais segmentos no meu objeto. E depois a faca. Esses são os que nós usamos. Tem alguns outros aqui, como Smooth, que a gente vai usar também aqui. Mas inicialmente, para a gente não ficar com esse vídeo tão longo, vamos falar apenas desses 4, ok? Aliás, 5, perdão. Extrude, Inset, Bevel, Loop e Knife, que é a faca. A primeira delas, que é o Extrude, vocês vão ver em tutoriais em inglês também, é a letra E, ou I in English, ok? E to Extrude, vou clicar, olha só. E to Extrude, agora eu vou extrudar, e eu quero ir para cima, então vou apertar Z, vou extrudar apenas no Z, perdão, tinha desclicado. Viu? O que eu fiz? Eu criei uma extrusão a partir daqui. Clico, e porque eu estou no modo de face, importante, se eu estiver no modo, vou aqui para o modo de aresta, extrudar no Y, olha o que vai acontecer. Perceberam que eu tenho um plano, mas eu não tenho todo o objeto do cubo? Vocês perceberam a diferença? Eu vou fazer de novo, mas agora no modo de faces. Mudei para 3, apertei E para estudar, vou no Y e agora todo o corpo foi extrudado. E, Z, subir. Opa, perdão, já estava no Z. E, aqui, que só tinha essa face. E, agora ele não sabe para que lado que ele vai, olha só. Vamos para cá, E, X, quero para cá, E,
Z, e eu já começo a ter um objeto todo extrudado, sem forma nenhuma. Mas pratiquem isso aí, só para vocês lembrarem, ok? E para extrudar. O inset, que eu clico na face e aperto a tecla I, faz a extrusão para dentro, né? Que é a intrusão. Quero que vocês percebam o que está acontecendo. Olha só, ele está criando faces para dentro do nosso cubo, que agora é um paralelepípedo. E se eu faço isso e na sequência já aperto E, por exemplo, eu posso subir como se fosse uma torre. Vocês perceberam? Agora eu tenho faces aqui, ó, nessas faces. Eu tenho outra face aqui dentro. Tá bom? Eu vou deletar essa face aqui, só para vocês olharem por dentro. Olha só o que nós temos. Praticamente um objeto dentro do outro, porém oco. Isso é o extrude. O bevel, eu vou apertar aqui Ctrl B. Eu tenho que ter a parte das arestas. Vou voltar aqui para a aresta. Selecionar essas aqui. Depois a gente vai falar de outras formas de selecionar também, tá? Ctrl B. E, ó, apertei Ctrl B. Ali mostrou. E eu começo a puxar o meu cursor para criar chanfros. É justamente como eu tenho aqui no meu ícone. Tá vendo que eu tenho chanfros? Um detalhe importante de todas essas ferramentas. Vou criar aqui um novo objeto. Shift A. Um cubo. Criou lá no nosso cursor, né? Vou trazer aqui no Y. Ok. E vou editar ele. Perceba que o outro objeto não está editável, porque esse é quem estava selecionado. É o seguinte. Eu apertei E. Opa, peraí. Vamos clicar na face. Apertei E para extrudar. Certo? Cliquei. No momento que eu cliquei, aqui embaixo, ó, neste cantinho, olha onde eu coloquei a seta, tá? Eu coloquei isso e agora eu vou refazer. E para extrudar. Opa. E para extrudar. Z. Vou confirmar. E apareceu essas opções aqui. Essas opções podem me dar precisões. Por exemplo, eu quero que suba apenas meio. Ou eu quero que suba 3 metros. Perceberam? Mas eu quero que suba no Y também. 3. Pronto. Então vai ser deslocado. Todas as ferramentas têm isso. Vou fazer de novo agora. Vou no modo aresta. Selecionar as arestas. Por enquanto eu estou selecionando apenas com Shift, tá? Tem outros métodos, como eu disse. Ctrl B. Vou puxar um pouco. Aqui. Vou clicar. E agora o menu apareceu aqui do meu lado. Inclusive eu vou mudar essa questão para atrapalhar vocês. Percebam que eu tenho segmentos aqui. Eu posso aumentar a quantidade de segmentos do meu bevel para ficar mais suave o chanfro. E aqui eu tenho a espessura do bevel. Estão percebendo? Vai até mais embaixo. Pode ter mais segmento. E aí eu já tenho um objeto um pouco diferente daquele nosso cubo inicial. Com ferramentas bem simples. Claro que a gente não está modelando nada ainda. Mas vocês estão percebendo esses momentos. E o que eu queria mostrar para vocês dessa questão de criar objetos é o seguinte. Quando eu estou no modo Object Mode e eu os crio aqui, cada objeto, vou criar agora uma esfera e vou mover aqui no eixo Y. Cada objeto é independente. Se porém, vou apertar Tab, estou no modo de edição, e agora eu adicionar um objeto, um cubo por exemplo, vou trazer para cá. Este cubo está junto com este objeto que é a circunferência. Olha só, vou clicar nele, os dois são selecionados. Por quê? Porque eu criei o cubo no momento que eu estava no modo de edição, tá bom? Então atenção para isso também. Vou deletar essa nossa esfera, que não é interessante. Então vamos lá, deletar. E aqui nós vamos colocar um outro cubo. Mas vamos colocar um cilindro, só para a gente poder brincar um pouco. Ok? Muito bem, deixa eu mudar o screencast aqui para o meu lado direito, que eu acho que ali ele ficou um tanto ruim. Screencast é essa ferramenta que vocês estão vendo aí. Aqui, vai ficar do lado direito, vai ficar mais fácil agora. Bem, eu movi aqui o nosso screencast para ficar do lado direito e não atrapalhar aqueles menus, tá bom? Vai ficar mais fácil. Muito bem. De volta à nossa questão de edição. Clico no nosso cilindro, tab para modo de edição. E agora vamos falar de loop, ok? O que é o loop? O loop são cortes. Então, se vocês repararem no cilindro, eu já tenho vários cortes aqui. Estão vendo? Cada corte desse é um loop. Só que quando eu falo de uma primitiva como cubo, por isso eu coloquei o cilindro para vocês perceberem inicialmente, mas quando eu falo de um cubo, ele não tem cortes, ele não tem segmento. Tá vendo? Ele não tem as arestas, mas não tem corte entre eles. E pode ser necessário isso para uma modelagem.
Então, para isso, o Blender traz o Loop, que é o atalho Ctrl R, tá? E perceba que agora que eu apertei Ctrl R, vou dar um zoom para ficar mais perto. Opa, pera aí, vou dar um zoom para ficar mais perto. Não posso no Loop, né? Quando eu apertei Ctrl R, apareceu essa borda amarelada, onde estou com o cursor posicionado. Se eu trouxer para cá, ele vai cortar nesse eixo. Tá vendo? Ele não corta perpendicular, apenas paralelas. Cliquei aqui, ele vai fazer o corte nessa área. Quando eu clico, ele espera uma confirmação, porque eu posso mover o meu corte para onde eu quiser. Por exemplo, aqui, certo? Veja que o menu apareceu também. Vou apertar Ctrl R de novo, vou fazer um corte aqui, trazer para cá, pronto. Então agora o que eu tenho? Se eu fosse extrudar, por exemplo, vou lá para o modo face, clico aqui, extrudar, extrudei apenas essa parte. Perceba que as laterais aqui não. Clico nas duas laterais agora, extrudar o nosso X. Eu já tenho algo que parece os bracinhos de um robô, sei lá, né? Algo assim, tá bom? E aí de repente eu posso colocar um bevel e fazer esse chanfro. Vamos trazer mais para cá. Aqui, ó. Olha só. E ele pega o último segmento que eu coloquei lá, eu quero menos. E eu já tenho um chanfro aqui no nosso objeto, tá vendo? Como é tão simples modelar com Blender e é legal. De volta aqui para o nosso loop. Ainda quando eu aperto Ctrl R, apertei Ctrl R aqui. Se eu apertar a rodinha do mouse, o scroll, para cima, eu adiciono mais loops. E para baixo eu retiro alguns. Claro que eu preciso de pelo menos um. Vamos supor que eu quero essa quantidade de loops. Por que isso é interessante? Porque todos os cortes, os loops serão simétricos, terão a mesma medida um do outro. Perceberam? Certinho aqui. Claro que como eu tenho o menu, eu posso aumentar aqui caso eu tenha clicado errado ou diminuir também. Tá bom? Então, fiz isso, confirmei, estão aqui os cortes em loop. E aí eu posso brincar com eles. Opa, espera que estava selecionado errado. Interessante sempre lembrar de clicar. Vou para o modo 3 de face. E X, puxa essa parte. Façam isso também para vocês brincarem e entenderem um pouco dessa questão dos atalhos. Que no começo é estranho, mas olha só, a gente consegue modelar com muita facilidade. Esse então é o loop. A faca, ela raramente é usada, mas ela pode ter o seu propósito. Por exemplo, para um corte perpendicular. Lembra que eu falei que o loop não faz corte perpendicular? A faca faz. Vou fazer aqui e aqui, por exemplo. Confirmar, pronto. Agora ali, deixa eu dar um zoom para cá. Se eu pegar a minha ferramenta de seleção, opa, ferramenta de seleção, clicar aqui, agora isso é uma face, claro vai ficar muito estranho, mas eu vou apertar E para extrudar e vou extrudar aqui no Y. Perceberam? É um corte perpendicular, não regular como o nosso loop. Então essas são as ferramentas que nós vimos aqui no Edit Mode. Tem algumas outras ainda que raramente a gente usa aqui direto no atalho. E repassando apenas um detalhe, eu posso clicar na ferramenta, mas quando eu clico, fica com esse gizmo estranho aqui e eu gosto muito do atalho. Vocês vão se acostumar também com isso. Vou clicar aqui no Bevel, olha só. Tá vendo? A ferramenta, o Inset, aliás. Vou clicar no Bevel. Espera aí que vamos pegar uma ferramenta com Bevel aqui. Então, particularmente, não tem problema vocês usarem isso aqui. Mas usem e abusem dos atalhos do Blender. É muito bom você conhecer o atalho e isso agiliza muito o seu processo, tá bom? Eu quero saber de vocês, o que acharam dessa aula? Foi um pouco mais ampla, mas eu queria passar cada um desses detalhes que no começo da minha jornada com o Blender eu apanhei um pouco por não conhecer e pelas pessoas não falarem também. Comenta aqui embaixo o que você tem achado, se quer mais vídeos disso, porque eu preciso do feedback de vocês para saber que tem uma audiência para isso. Deixa aquele like para eu saber que vocês gostaram também. Aqui do lado eu vou deixar o meu Pix, caso vocês queiram contribuir e apoiar este canal de alguma forma. Vai ficar também um link para o meu Instagram, para o meu Discord, se precisarem de suporte, e também do meu Padrim, caso queiram doar por lá ou serem um padrinho recorrente ajudando sempre este canal. Sem mais, até o próximo vídeo. Valeu!